Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, será que a Rihanna fala inglês errado? Bem, o que a Rihanna, o Mick Jagger dos Rolling Stones e os Backstreet Boys têm em comum? Bem, em muitas das suas músicas, eles quebram uma regra. É uma regra que muitos falantes nativos de inglês raramente seguem. Essa regra gramatical é uma regra que é quebrada com certa frequência pelos falantes nativos do inglês. Mas antes de eu falar qual é essa regra que eles quebram, eu quero que você sente o dedo no like agora e assim esse vídeo vai chegar para mais gente. Você vai ajudar mais gente a melhorar o seu inglês. Então, por favor, senta o dedo no like agora. A pergunta que eu te faço antes de falar com essa regra é: podemos quebrar as regras gramaticais? É possível fazer isso? Nós fazemos isso em português? Isso é uma pergunta que eu faço para você refletir, porque muita gente fica preocupada com essas regras gramaticais. Você tem lá o seu livrinho de inglês, está lá estudando o seu curso de inglês, é um mundo perfeito, um mundo bonitinho, gramaticalmente perfeito, você tem que fazer provas em inglês. Às vezes, né, você está estudando para prestar um teste de proficiência, como o TOEFL, ou IELTS, ou então o próprio Cambridge, né? E você tem que usar aquela norma culta, o inglês perfeitinho, bonitinho, na caixinha, certo? Só que, quando você vai conversar com um nativo, ele começa a entortar tudo e quebrar um monte de regra que você aprendeu na escola, e aí você fica perdido, perdida. E qual é uma dessas regras que os nativos quebram direto para conversar? Principalmente conversação. São os double negatives. Double negatives, duplo negativo, né, ou duplos negativos. No português nós fazemos isso, tá? Então por que não em inglês, né? Um exemplinho em português para você chegar no ponto que eu quero. Olha só, essa frase. Eu não fiz nada ontem. Bem, eu não fiz nada ontem. Então quer dizer que eu neguei duas vezes aqui, certo? Não fiz nada. Bom, mas se eu não fiz nada, então quer dizer que eu fiz alguma coisa. Olha que louco. Se você parar para pensar dessa forma, é muito doido. Vamos imaginar então, ou melhor, vamos colocar uma tradução, né, português e inglês direta aqui para eu não fiz nada ontem. I didn't do nothing yesterday. É exatamente palavra por palavra, eu não fiz nada ontem. Eu não fiz, I didn't do. Nothing, nada. Yesterday, ontem. Ok, perfect. Agora, I didn't do anything yesterday. Também é eu não fiz nada ontem. Calma que eu vou chegar lá. Eu estou falando dos double negatives, né? Que é algo que não é aceitável gramaticalmente no inglês, mas geral fala, né? Então essa frase, I didn't do nothing yesterday. Veja que eu neguei uma vez, didn't do, e neguei mais uma vez, nothing. Aí é um duplo negativo, e isso não é aceito em inglês. Só que novamente, as pessoas usam para se comunicar. Aí, né, você vai lá no Google Tradutor para checar. Se você digitar I didn't do nothing yesterday e I didn't do anything yesterday, a tradução vai ser eu não fiz nada ontem. Às vezes, o Google Tradutor serve, tá? Muita gente fala, ele erra. Não, não, não. Ele serve para bastante coisa. Então, estou mostrando aqui, tá? Então, essas frases aqui, em inglês, elas são usadas no dia a dia. Só que essa com a seta vermelha, né? Ela não é aceita gramaticalmente. E aí você vai me perguntar, né, mas teacher, qual é a regra? Porque tem gente que, né, precisa da regra para viver, né? Bom, como professor eu vou dizer uma coisa que muita gente não gosta do que eu vou falar aqui, mas inglês não tem regra. Nossa, teacher, sério? O que existem são padrões que você adota e na maioria das vezes você vai acertar. Quando eu falo que é regra, é porque não
tem exceção. E a maioria das regras em inglês possuem exceções. Tá? São poucas que não têm exceção. Posso falar, isso aqui sim é uma regra. Né? Porque o português tem regra até para o óbvio, só que no inglês não. No inglês existem padrões que você usa e que na maioria das vezes você vai acertar. Tudo bem? E aqui, né, eu posso falar que é uma regra? É uma regra. Tá? É uma regra. Eu costumo falar que inglês não tem regra porque é mais fácil para você se descolar dessa coisa de depender de regra para falar. Se você depender de regra para falar, você não vai falar. Então, qual é a regra disso aqui? Entre aspas. E em inglês, você só nega uma vez. Essa é a regra que vão te falar, né? Que você vai ver nos livros, que você vai ter que usar para prestar uma prova, para falar formalmente, para redigir um e-mail comercial. Você só pode negar uma vez, tá? Só que, na vida real, geral, né, os gringos nativos do inglês vão usar os double negatives para falar informalmente. Novamente, informalmente. E você vai ver isso em vários lugares. Por isso que eu peguei a Rihanna, os Rolling Stones com Mick Jagger, né? E os Backstreet Boys, eu vou usar exemplinhos de músicas onde eles usam double negatives. E isso é parte do dia a dia dos gringos, então não se preocupe, apenas saiba que existe esse lance do double negative para falar informalmente, tá? Mas, novamente, numa prova, em uma situação formal, evite usar os double negatives. Não é proibido. Tá aqui a foto, ó, geral usa, tá? Então, um exemplo aqui de um double negative. Tá aí, ó. I can't find my keys nowhere. I can't find my keys nowhere. Não consigo encontrar minhas chaves em lugar nenhum. Veja que em vermelho eu tô negando duas vezes, ó. Can't, que é, né, o curto para cannot, e nowhere, que é uma forma negativa, que é lugar nenhum. Só que, se eu tiver que seguir a regra, eu vou falar I can't find my keys anywhere. E aí que o negócio pega, porque se eu traduzir ao pé da letra I can't find my keys anywhere, vai ficar eu não consigo encontrar minhas chaves em lugar algum. Né? E não vai ficar igual nós falamos em português. Ai, não consigo achar minha chave em lugar nenhum. Né? Informalmente. Então, em português, nós temos o double negative. Então, dá um nó na nossa cabeça, né? Quando se depara com uma situação como essa. Mas, muito comum gringo usar o double negative para falar de boas, assim, sem nenhuma pressão, num setting informal. Então, saiba que as duas formas aí são usadas. Não tem problema nenhum usar o double negative informalmente. Mas, gramaticalmente falando, a segunda forma é a esperada, tá? Vou fazer uma prova, usa a segunda forma aí, a segunda linha, tá? I can't find my keys anywhere, tá? Ah, teacher, então quer dizer que eu tenho que trocar o no por any? Sim, tá? Gramaticalmente falando, sim. Mais uma aqui, ó. That won't do you no good. Isso não vai te fazer nenhum bem. That won't do you no good. Won't é o curto para will not. Né? Duas negações aí, olha só. Want e o no. O no aí com a ideia de nenhum. That won't do you any good. Isso não vai te fazer nenhum bem. Novamente, nós temos que interpretar isso para o português, né? Porque se eu tiver que traduzir ao pé da letra, isso não vai te fazer bem algum. Que também dá certo, tá? Como eu falei, o double negative, né? Se nós pararmos para analisar, o double negative é o oposto do que você quer dizer. Se eu falar eu não fiz nada ontem, eu fiz alguma coisa, né? Por isso, né, que em inglês a forma gramaticalmente correta é negar uma vez só, tá? Mas o nativo vai mandar um double negative e fatalmente ele vai usar o double negative, tá? Pouquinho de vida real aí para você do inglês, né? Mais uma aqui, ó. You can't see no one in this crowd. You can't see no one in this crowd. Você não consegue ver ninguém nessa multidão. Can't see é não consegue. Né? No one, ninguém. Crowd é multidão. Só que you can't see anyone in this crowd. Traduzindo ao pé da letra, você não consegue ver qualquer pessoa, qualquer um nessa multidão.
Novamente, eu vou insistir porque, nossa, o que tem de gente que me manda comentários. Ah, teacher, mas a regra... Meu, vida real, o gringo vai mandar double negative no bate-papo sem se preocupar, tá? Mas, novamente, vai fazer prova, vai redigir um e-mail, vai falar formalmente, usa a segunda forma, tá? Onde você vai trocar o no por any. Fica a dica aí. Tá? Só que a tradução para nós, né, no português é sempre um double negative, né? É sempre um duplo negativo, né? Porque nós não falamos, você não consegue ver qualquer pessoa nessa multidão. Nós falamos, você não consegue ver ninguém, né? Nessa muvuca. Nós falamos assim, né? É do português. Nós usamos double negative, duplo negativo em português. Só que em inglês, novamente, a regra diz que não é legal usar. Mas as pessoas usam. Então esteja preparado, preparada. Então aqui, vamos lá, né? Trechinhos de músicas da Rihanna, do Mick Jagger e dos Backstreet Boys, onde o double negative aparece. Tá? Primeiro vamos com a Rihanna. Aquela Don't Stop the Music, conhece essa música? Famosésima da Rihanna, né? Tem uma frase lá, I wasn't looking for nobody when you looked my way. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Eu não estava olhando para ninguém quando você olhou em minha direção. Eu não estava olhando para ninguém. Para nós em português está tudo certo, né? Só que se vier alguém aqui da patrulha gramatical, vai dizer o seguinte, não, tem que trocar esse nobody por anybody, porque tá errado isso aí. Não, gente. Pega leve com o teacher, por favor, tá? Novamente, tá? Dá para usar double negative? Dá. Gramaticalmente não é aceito, mas na vida real é totalmente aceitável, tá? Então tá aí, Don't Stop the Music, vai no YouTube, né, e busca essa música aí, então no seu streaming de música preferido. Eu não posso colocar vídeos com música aqui, senão o YouTube me bloqueia, tá? Então dá um pulo depois lá e procura por essa frase na letra da música da Rihanna e você vai ver. Agora, tá aí Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, né? A famosésima música Satisfaction. E é o refrão da música, né? I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Interpretando, eu não consigo ter satisfação. Né? Eu não consigo ter nenhuma satisfação. Né? Só que, aqui também, né? Se alguém da patrulha gramatical estiver assistindo esse vídeo, vai me dizer, teacher, mas não é I can't get no, I can't get any. Né? E traduzindo ao pé da letra, eu não consigo ter satisfação alguma, né, com esse N aí. Mas I can't get no satisfaction. E os Backstreet Boys, famosíssima também, Shape of My Heart, você que é uma garota anos 2000, você que é um rapaz anos 2000, curtiu Backstreet Boys de alguma forma, acabou ouvindo, né, porque tocava muito, MTV, no rádio. Tem essa frase aqui, ó. Got nothing to hide no more. Got nothing to hide no more. Eu não tenho nada mais para esconder. Hide é o verbo esconder, tá? Esse got é o ter, né? Tenho. Teacher, mas o ter não é have? Então, got também é ter, tá? O get é muita coisa em inglês. O got é uma forma aí, né? De ter em inglês. Só que I have nothing left to hide. Eu não tenho mais nada a esconder. Veja que I have nothing left to hide seria o esperado gramaticalmente. Eles falam got nothing to hide no more. Duas negações. I have nothing left to hide. Uma negação. Aqui, né, existe uma diferencinha, não está usando o N, nesse caso aqui, né? Na frase onde só nega uma vez. Só que se você for lá no Google Tradutor, tá aí, ó. I have nothing left to hide, got nothing to hide no more. Ambas são, não tenho mais nada a esconder. Ou nada mais a esconder, né? Whatever. Mas de qualquer forma, got nothing to hide no more tem duas negações. Gramaticalmente não aceito, mas na vida real é perfeitamente aceito. Então, quando você se deparar com isso,
Não se preocupe, porque eu tenho certeza que você estudou no livrinho de gramática lá, que é para negar só uma vez na frase, sim, numa prova, novamente, num e-mail comercial, num bate-papo aí, bate-papo não, perdão, numa conversa formal, né, na empresa, você vai se preocupar em não usar double negative. Fora isso, você pode usar sem problemas, porque é vida real. E a pergunta que eu te faço é: você conhece alguma regra gramatical que os nativos do inglês quebram? Porque não tem só essa, o double negative, que eles quebram, não. Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Thanks a lot. See you next class.